muitas bandeiras americanas nesta manifestação. É algo que já acontecia, a gente sempre via bandeira uma ou outra dos Estados Unidos, bandeira de Israel também, mas chamou a atenção essa bandeira que está aí na tela, uma bandeira grande, né, que foi ali carregada por todo mundo. Até então nunca tinha tido algo deste tamanho em referência aos Estados Unidos. É claro que tem todo esse contexto que a gente acabou de explicar, mas chamou a atenção a ponto de, segundo aqui a Folha de São Paulo, olha só, deputados pedem que Polícia Federal investigue se a bandeira dos Estados Unidos em ato pró-Bolsonaro veio da NFL. NFL, que é a Liga Americana de Futebol Americano. Teve um jogo aqui na sexta-feira, não sei se todo mundo acompanhou, pegaram uma partida do campeonato de futebol americano e fizeram aqui em São Paulo, tá? Na Arena em Itaquera. Já é a segunda vez, o ano passado teve também, e dessa vez repetiram a dose. Antes do jogo tem ali as bandeiras, o hino, toca o hino dos Estados Unidos, toca o hino do Brasil também, e havia uma bandeira grande, mais ou menos com essa característica. E agora, deputados do PT querem que a polícia investigue se é a mesma bandeira que foi usada lá na Paulista, e aí dizendo, inclusive, que se uma empresa de fora do país interferir, né, de forma eleitoral, isso é um crime. Tem toda ali uma tese para justificar uma investigação em torno desta bandeira americana. Bom, em cima disso também, o PT não perdeu a chance de fazer uma campanha em relação à soberania, traidores da pátria e tudo mais. Então tá aí o tweet do PT. Eles colocaram o vídeo, né, da manifestação com o seguinte texto: de um lado está o Brasil soberano. Aliás, ele começa perguntando, né, de que lado você está? De um lado está o Brasil soberano, livre e democrático, que avança com o presidente Lula, gerando empregos, combatendo a fome, fortalecendo a indústria e colocando o país no centro do mundo. Olha só. Do outro lado estão os que carregam a bandeira de outro país, defendem Bolsonaro, a extrema-direita, Donald Trump e o golpe, tentando apagar a nossa história e pedindo anistia para golpistas. Nós sabemos que o futuro do Brasil só pode ser construído com democracia, justiça social e soberania nacional. O povo já escolheu o caminho da esperança e da reconstrução. E você, de que lado está? Deixe a sua opinião nos comentários e vai de encontro também com o novo lema do governo, né, o slogan, do lado do povo brasileiro. Luiz Felipe, queria seu comentário aí. Tivemos aí essa fala da Michelle e também essa questão dos Estados Unidos nessa manifestação. A gente vai ver também como é que o pessoal lá fora acompanhou esse dia de ontem. Muito bem, com relação ao discurso da Michelle, eu acho que ela traz um colorido da realidade, o que é ser perseguida por um sistema, por um judiciário, colui do judiciário com o executivo. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil, é uma perseguição política implacável. E o sistema é o grande culpado, e o sistema, quem que faz o sistema? É o governo da esquerda, junto com o judiciário, que também tem um viés muito pronunciado aí de esquerda. Está junto dentro da agenda política. Então, a perseguição gera esse tipo de resultado, e aí, o que está acontecendo com a família Bolsonaro é uma fragilização de uma família que já estava vulnerável a toda essa força do sistema, né? Qual é a força que eles têm? Eles só têm o apoio popular, mais nada. É isso que os defende. O resto estão à mercê aí desse grande sistema persecutor. Então, o que está acontecendo no Brasil é exatamente que mais pessoas estão vendo essa realidade. Estão tirando, desvelando atos como esse de ontem, mas também em função do governo e do judiciário estarem de forma implacável perseguindo politicamente vários agentes, está desvelando quem de fato é o governo, quem de fato é o judiciário, para uma parcela expressiva do eleitorado que ainda está fora da política. Lembrando que essa parcela está diminuindo, acho que boa parte aí dos brasileiros já está começando a formar opinião mais uma vez, e contrário ao governo da esquerda. É isso que está acontecendo. Então o discurso dela foi muito importante para dar essa cor humana do que de fato está acontecendo com a família. A família está fragilizada, está vulnerável, e o sistema é implacável, e não há justiça no Brasil. Não há como eles terem recorrer dentro desse sistema pútrido, que não serve para absolutamente mais ninguém, a não ser criminosos que já se apoderaram de todas as instituições públicas. Essa é a leitura da população, essa é a minha leitura também. Muito bem, então nesse quesito acho que a gente tem uma clareza que
está se expandindo. Aí você chega para o próximo nível. Muito bem, então quem é que acredita ainda que o governo e o judiciário representam a democracia, representam a liberdade, representam de fato a soberania, né? Quem é que acredita nisso? Aqueles que estão dentro do governo, ou fazem parte do judiciário, ou são os eleitores completamente confusos, que não sabem, não estão ainda dentro da política, que é uma parcela, como eu mencionei, que está se reduzindo. Então, esse eleitorado que está confuso é o alvo ainda de propaganda enganosa como feita pelo governo do Lula, dizendo que é pela justiça, que está trabalhando pela democracia, que de fato está havendo reindustrialização do país, que as indústrias estão felizes. Praticamente todos os setores da economia estão infelizes com o atual governo. Todos os setores da economia. Praticamente todas as entidades federativas, estados e municípios, estão infelizes com a conduta deste governo. Então, quem é que eles estão enganando? É isso. E por quê? É esse eleitor aí. Você é um eleitor confuso? Se você não é, então envie esse vídeo para quem é, para um colega seu. Vamos agir lateralmente. O ativismo, ele age não só na cobrança dos seus agentes políticos, mas também na cobrança dos seus irmãos eleitores. E tem muito eleitor aí, que é essa parcela que o governo ainda quer enganar, de que o governo representa tudo que é de bom e de bonito que existe, quando é exatamente o oposto. É um governo opressor, totalitário. Está em vias de criar esse poder ditatorial que eles sempre almejavam. Agora a questão dos Estados Unidos. Vamos só lembrar também que o Brasil, dos países da América Latina, é o que mais se espelha com a população norte-americana, não necessariamente com o regime norte-americano, mas com a população, com a aspiração da população. É um país continental, é um país aberto, é um país de imigrantes, é um país de muita fé e que também quer fazer as coisas certas. Essa que eu diria que é um espelho, só que é um espelho distorcido, porque no Brasil não teve o privilégio de ter tido um regime que de fato fosse condutor de uma sociedade cada vez mais forte. É muito bem como o Gilmar colocou, veja o viés que ele fala. Ele não quer fortalecer a sociedade, o ministro Gilmar Mendes, não é isso que ele quer, não é essa a visão de quem está dentro das instituições. Ele quer fortalecer as instituições que estão se aproximando da força total. É isso que fica aqui nas entrelinhas. Então, a visão de quem trabalha dentro do Estado e das instituições, e a falsa narrativa que eles propagam, é que as instituições, que de fato estar dentro do Estado, isso é ser democracia. Quem é que acredita nisso? É exatamente o contrário. Academicamente está totalmente errado. Se qualquer entidade pública do Estado quer de fato agir em prol da sociedade, ela tem que fortalecer a sociedade, não as instituições. Não é que as instituições precisam ficar fracas, mas elas precisam dar as condições da sociedade se fortalecer. E o que essas instituições têm feito é enfraquecido sistematicamente a sociedade, punido de forma totalmente arbitrária, fora das regras do jogo. É isso que tem acontecido no Brasil. Então essa propaganda que o governo tenta atingir é para ainda se validar de uma narrativa, uma mentira, que ainda sustenta toda essa máquina pútrida. É isso, é uma grande mentira. E todos têm que participar dessa mentira, senão começa a desmoronar esse castelo de areia em tempo recorde. E é exatamente isso que eles não podem se dar o luxo de fazer, de falar a verdade. Eles têm que continuar na mentira. A verdade não cabe mais a eles. Então eles vão continuar nessa mentira até as últimas consequências. Irão usar o Estado brasileiro contra a população brasileira para proteger uma mentira, e em protegendo essa mentira eles estarão protegendo a si próprios. Veja, exatamente esse é o estado de coisas que se encontra o Brasil nesse momento. E é por isso que propagandas assim como do governo Lula não enganam mais ninguém, a não ser aqueles que dependem dessa mentira.